Programa Céus Abertos, com o pastor Rosival Molina. Bom dia! Nós estamos iniciando mais um programa Céus Abertos. É aqui onde Deus tem resposta para a minha e para a sua vida. Queridos, hoje nós vamos entender que você não é obra do acaso. Você não é um erro dos seus pais. Pelo contrário, você foi escolhido por Deus. Você tem um propósito aqui nesta terra, porque Ele te ama. Eu quero convidar você a abrir junto comigo a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29, verso de número 11, que diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fins que esperais. Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Então eu convido você a assistir junto comigo essa mensagem com o pastor Rosival Molina. Chame toda a sua família e vamos juntos ser edificados por esta palavra. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses 1, no verso de número 6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Este é um texto que nos emociona muito, porque é uma grande promessa de Deus. Todas as declarações do Senhor, todas as promessas do Senhor nos emocionam, porque nós sabemos que Deus ele é fiel à sua palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta a discernir as intenções e os pensamentos que existem no coração. Então, todas as vezes que nos deparamos a palavra de Deus, é a própria boca de Deus falando aos nossos corações. Mas nesse texto, muitas pessoas se perguntam a si mesmo: o que é que Deus quer de mim? O que é que Deus espera de mim? Qual é o propósito que Deus tem na minha vida? Qual é o projeto que Ele quer realizar na minha história? Será que eu estou alinhado ao propósito de Deus? Será que eu estou no lugar, eu estou no tempo, eu estou com as pessoas que Deus gostaria que eu estivesse? Essa é uma pergunta que recorrentemente nós fazemos. O que Deus quer de mim? Eu já começo te respondendo parte dessa pergunta. O que Deus quer de você é que você o sirva. Deus quer que você seja um servo dele. Deus quer que você faça a vontade dele. Mas uma coisa, eu quero te dizer que você é um projeto de Deus. Você foi idealizado por Deus. Deus planejou quem seria o seu pai. Deus planejou quem seria sua mãe. Deus planejou o dia que você ia nascer. Você é um projeto de Deus. Lá em João 15,16, a Bíblia nos diz que não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, você foi escolhido por Deus. Deus planejou todas as coisas. Deus planejou onde você estaria. Deus planejou o dia que viria. Deus tem um propósito diante da família que você veio. Deus tem um propósito no dia que você veio, no lugar que você veio. Você foi escolhido por Deus. Então, só que agora tem um detalhe. A partir do momento que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a obra que Ele tem na sua vida
ela aumentou, ela se intensificou, ela acelerou. Deus te escolheu, Ele tem um propósito, Ele tem um plano na sua vida. A Bíblia diz lá em Apocalipse 3:20 que Deus é educado. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A palavra de Deus está batendo a porta do seu coração. Jesus está batendo a porta do seu coração. O Espírito Santo está batendo a porta do seu coração. Se você ouvir a voz, Ele diz que entrará, vai cear contigo e você com Ele. E aí nós temos algumas coisas para aprender sobre esta obra, sobre este propósito que Deus quer fazer na minha e na sua vida. A primeira coisa é que Deus tem uma grande obra na sua vida, e você é um escolhido de Deus. Deus tem uma grande obra. Existe uma placa no seu coração, eu sempre digo, existe uma placa no coração escrito assim: em obras. Seu coração está em obras, a sua vida está em obras. Gosto de dizer, vira para o seu irmão e fala assim: irmão, tem paciência comigo. Se for o marido, fala: tem paciência comigo. Se for a esposa, tem paciência comigo. Sabe por quê? Porque eu estou em obras. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem, amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Eu estou em obras. Deus está trabalhando na minha vida, Deus está trabalhando na minha história. Eu estou melhorando, eu estou conhecendo Jesus, eu estou conhecendo a palavra. A Bíblia diz em Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Diz também em Oséias 6:3, prossigamos em conhecer ao Senhor. Precisamos continuar sempre tentando conhecer ao Senhor, e Ele vai se revelar a você, Ele vai se revelar. Talvez você entrou aqui dizendo: eu estou procurando um Deus que me esclareça, eu estou procurando um Deus que eu possa entender o que Ele quer de mim. Eu quero te dizer que Deus também está te procurando, e Ele está aqui nesta ocasião para falar com você, para falar ao seu coração. A Bíblia nos diz em João 4:23 que a hora vem e agora é, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura, Ele está procurando, o Pai procura aqueles que assim o adoram. O Deus que você procura, Ele está aqui, mas Ele também está te procurando. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Deus, talvez aquilo que você imagina não é nada do que Ele quer realizar. A obra é grande, irmãos, a vitória é grande. Você precisa crer. Talvez as coisas vão acontecendo, as batalhas, as adversidades, os problemas, e você vai diminuindo seu sonho, você vai diminuindo suas expectativas, você vai diminuindo os seus projetos. Mas Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Afinal Ele prometeria e não cumpria. Deus é fiel, Ele tem uma grande obra na sua vida. Todas as vezes que você ora o Pai Nosso, lá em Mateus 6:10, você diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita aí no céu. Lá no céu os anjos obedecem, lá no céu os anjos fazem a vontade do Pai. E você, quando você alinhar a sua vontade, a vontade de Deus, quando você alinhar o seu relógio ao relógio de Deus, começa uma grande obra na sua vida, começa um grande processo de aceleração na sua casa, na sua história, e grandes coisas vai realizar o Senhor na sua vida. A Bíblia nos diz, irmãos, em Romanos 12:2, não vos seja conformado com esse mundo, mas tenha renovado o seu entendimento, o seu pensamento, toda a sua concepção do que é mundo, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma coisa que você precisa saber sobre essa obra é feita em parceria. A obra que Deus quer fazer na sua vida, Ele não faz sozinho. Você faz uma parte, Deus não falha na parte dele. Você precisa participar de uma parte.
Você faz uma parte e Deus faz a parte dele. É uma obra em parceria. A Bíblia nos mostra várias vezes sobre isso. Lá em Isaías 1,19 ele diz assim: se você quiser. Ele diz assim, Isaías 1,19: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Se você quiser, você faz a sua parte, e aí você vai desfrutar do melhor desta. Deus tem bênção lá no céu, Deus tem vitória lá no céu, mas Ele tem bênção aqui na terra também. Basta você querer, basta você obedecer. Em João 11,40 ele diz assim, ó, se você quiser, ele diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Se é condicionado, é optativo, é você que escolhe. Se creres, verás a glória de Deus. Então entenda que a obra dele depende mais de mim e de você do que do próprio Deus. A obra depende mais de mim e de você do que do próprio Deus. E eu tenho uma boa notícia para te dar: a parte dele está pronta, a parte dele está preparada. Deus já preparou tudo. Deus está esperando apenas o meu e o seu posicionamento. O milagre que você espera está preparado. A Bíblia confirma isso em 1 Coríntios 2,9, que diz assim: mas está escrito, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Você nem pensou, nem ouviu, nem subiu no seu coração, são as coisas que já estão preparadas para aqueles que o amam. Deus só está esperando você alinhar o seu posicionamento. Deus só está esperando você alinhar a sua vontade com a vontade dele, e o milagre vai acontecer. Então esta obra, ela é feita em parceria. Você faz a sua e Deus não falha na dele, e Ele vai completar a obra na sua vida. Uma terceira coisa, irmãos: toda obra de Deus precisa gerar mudanças na nossa vida. Não tem como Ele começar uma obra e ficar do jeito que está. Não tem quando Ele começar uma obra e ficar da mesma maneira que está. Você precisa vir como está. Venha com a dificuldade, venha com a situação, venha com a luta, venha com aquela situação que você não consegue vencer. Venha como está, mas não possa permanecer como está. Deus quer transformar a sua vida. A nossa vitória está na caminhada. Pastor, como que eu vou conseguir transformar a minha vida? Romanos 10,17 diz que a sua fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Esses minutos que você já está me ouvindo aqui, a sua fé já está sendo aumentada, a sua fé já está sendo transformada, a sua força para vencer e se transformar já está crescendo, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu quero te dar uma boa notícia, irmãos. Quando Jesus chega, tudo muda. Não houve nenhuma reunião que Jesus chegou e ficou do mesmo jeito. Em Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu estou dizendo para você que quando Jesus chega, tudo muda. E sabe o que é bom? Ele nunca muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo eternamente. Ele muda todas as situações, Ele continua sendo poderoso, Ele continua me abençoando, te abençoando, Ele continua libertando, Ele continua salvando. O mesmo que Ele fez no passado, o mesmo que Ele fez na igreja primitiva, Ele continua fazendo agora. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele batiza, Ele continua sendo o mesmo. Quando Ele chega, tudo muda, e o bom é que Ele nunca muda. Pastor, então o que eu tenho que fazer, pastor? Você precisa mudar, você precisa renunciar. Jesus chegou numa reunião no monte, lá em Marcos 8:34, Ele disse, chamando a si a multidão, Ele disse aos seus discípulos e à multidão:
Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você precisa renunciar a você mesmo, renunciar às suas vontades, renunciar aos seus desejos, renunciar às suas situações. A Bíblia diz em Colossenses 3:5: mortificai os vossos membros. Você precisa renunciar a você mesmo, você precisa tomar a sua cruz. Você precisa, eu não sei qual é a sua cruz, eu não sei qual é a luta que você tem que enfrentar, vencer todos os dias, mas Jesus já nos avisou sobre ela. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você vai conseguir, o nome do Senhor será engrandecido na sua vida, a obra vai se concretizar, e eu creio em nome de Jesus que esta obra vai se completar. E se você puder, aplauda Ele bem forte, porque Ele está trabalhando. O Senhor me trouxe aqui para te dizer: cumpra o processo, cumpra a caminhada, não se renda às tentações. Talvez alguém vai te perguntar: mas tentação é pecado? Não, tentação não é pecado. Até Jesus foi tentado no deserto. A Bíblia diz que ele foi tentado pelo diabo. É mais ou menos assim, irmãos. Você está andando na rua e o passarinho está voando. De repente ele faz uma titica e cai na sua cabeça. Você vai e limpa aquilo. De repente você está andando na rua e vem um pensamento ruim. Você tem que limpar aquele pensamento. Você tem que tirar aquele pensamento. O que não pode é o pensamento ficar transformado em novos pensamentos. Você vai alimentando e aquilo se transforma em pecado. Já não é mais uma tentação. Na verdade é mais ou menos assim: o passarinho pode até fazer titica na sua cabeça, o que ele não pode é fazer ninho, o que ele não pode é ficar ali definitivamente. Então virão propostas para você encurtar o caminho, virão propostas para o jeitinho, virão propostas para que você se renda. E eu quero te dizer, as tentações, as propostas sempre serão nas suas fraquezas, sempre serão naquilo que você é fraco. A Bíblia diz em Tiago 1,14 que cada um é engodado, cada um é tentado nas suas concupiscências. O diabo não vai te tentar naquilo que você é forte, o diabo não vai te tentar naquilo que não te atrai, ele vai te tentar nas suas fraquezas. A Bíblia diz em Mateus 26:41: vigiai e orai. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigia, irmãos, porque virão propostas. A Bíblia diz em Gálatas 5:17 que a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e é uma luta, um se opõe ao outro, para que você não faça o que quereis. Alimente o seu espírito, ore mais, clame mais, medite mais na palavra, e Deus vai te dar força, você vai se fortalecer, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu tenho mais uma coisa para te dizer. Nessa construção, nessa obra que Deus quer fazer na sua vida, nesse projeto, você vai viver grandes experiências. Você vai ter experiência de luta e você vai ter experiência de milagre. Haverão grandes livramentos, haverão grandes bênçãos, grandes vitórias. Vai ter momento que você vai entender que a vitória vai chegar na prorrogação. Não é nem nos 45 do segundo tempo, vai chegar na prorrogação. Mas se Deus falou, a Bíblia diz em Mateus 24:35: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Deus vai chegar na hora certa. Pastor, mas está difícil, a situação está muito difícil. Irmãos, creia sempre que Deus está trabalhando. Ele tem a forma dele de trabalhar. Ele sabe o seu limite, Ele conhece a sua estrutura, Ele sabe onde mexer, Ele sabe aonde trabalhar. Peça a Ele,
clame a Ele, busque a Ele. A Bíblia diz que as coisas não dão para comparar. Em Romanos 8,18 diz: porque para mim eu estou certo que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que há de ser revelada. Não se pode comparar. Então suporte, irmão, não troque esses alguns anos que você tem nessa vida por toda uma eternidade, e grandes coisas vai se manifestar. Como eu já disse, é tudo proporcional. Luta grande, vitória grande. Batalha grande, propósito grande. Dor grande, adoração grande. Prova grande, chamado grande. E a Bíblia nos fala sobre isso em 2 Coríntios 1,5. A Bíblia nos diz: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. É tudo proporcional. Por que aquele irmão sofre mais? Porque a batalha dele é maior, porque a chamada é maior, porque a vitória será maior, porque o propósito é maior. Ele precisa se preparar mais. A chamada é maior, a estrutura é maior. Deus te conhece por fora e por dentro, e Ele não se engana. Você é um escolhido de Deus, você é um escolhido do Pai. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, mas a Bíblia nos diz que Ele é fiel. Ainda que formos infiéis, Deus permanece fiel. Em 2 Timóteo 2,13, ele diz: se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então, Deus quer completar a obra na sua vida, Ele quer concluir a obra na sua vida, Ele vai operar uma grande obra. Pastor, o que eu tenho que fazer então para essa obra se concluir? Tiago 4,7 que nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Pastor, como é que é? É isso. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Pastor, até quando eu tenho que resistir? Até fugir. Se Deus falou que Ele vai fugir, pode resistir, porque a palavra de Deus é fiel. Deus nos diz em Números 23:19 que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometeria, falaria e não cumpria. Se Ele falou que vai fugir, resista, insista, persista, se sujeite a Deus em oração, em jejum e clamor, e Deus vai realizar uma grande obra na sua vida. Em Mateus 6,33 diz: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus quer completar, Deus quer fazer, Deus quer operar uma grande obra na sua vida, na sua história. Então Deus me trouxe aqui para te dizer: tenha paciência com tudo que você está passando. Deus está usando essas aflições, Deus está usando estas tribulações para aperfeiçoar o seu caráter, aperfeiçoar a sua personalidade. Deus vai te dar, através dessa luta, dessa tribulação, paciência. Paciência vai dar experiência, e a experiência vai dar esperança. E você vai saber que em todas as situações, em todos os acontecimentos, pode ter saído do seu controle, mas não saiu do controle de Deus em nenhum momento. E aí você vai dizer que foi bom ter sido afligido, que foi bom ter passado por tudo isso, porque a obra e o ministério, a chamada, o propósito foi grande na sua vida, e o nome do Senhor foi engrandecido. E se você crê que Deus tem uma grande obra, que tem um grande propósito, que você precisa suportar, aplauda bem alto ao Senhor Jesus. Glória a Deus por esta palavra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração.
E foi possível você entender que você não é obra do acaso. Pelo contrário, você é escolhido de Deus. Deus já falou através dessa mensagem que Ele tem uma obra na sua vida e que se você se entregar verdadeiramente a Ele, essa obra será aperfeiçoada dia após dia. Eu quero convidar você a mais uma vez ler comigo um texto que está na Bíblia, especificamente no livro de Isaías, capítulo de número 1, verso 19, que diz assim: Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Em outras traduções, se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Deus está dizendo através dessa palavra que se você alinhar a sua vontade à vontade de Deus, Ele irá te abençoar e prosperar todas as áreas da sua vida. E assim você vai viver o que está escrito neste texto. Se quiser e obedecer, vai viver o melhor desta terra. Que Deus abençoe a sua vida e de toda a sua família. Eu te espero aqui. Até a próxima semana.